sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesse que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria a terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E, se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Amém. Meus amados irmãos, nós estaremos aqui vendo por que Moisés, aqui no capítulo de número 11 de Números, e eu estarei trazendo aqui, dentro da Bíblia Sagrada, o que eu entendi, o que veio levar Moisés a falar desta maneira com Deus. Moisés, meus irmãos, relutou muito para não fazer o que Deus queria. Se você ler lá o capítulo de número 3 de Êxodo, ele vai dar lá no mínimo 5 desculpas para não fazer o que Deus havia chamado, né? Existe propósito, existe chamado. O propósito é uma coisa e chamado é aquele momento em que Deus vai cumprir o propósito na nossa vida, é o tempo de Deus. Mas nós chegamos aqui e alguns assuntos que eu estarei trazendo talvez não vai estar em ordem cronológica, mas aquilo que o Espírito Santo foi falando ao meu coração é para que a gente possa compreender o que fez Moisés pedir a morte. Muitas vezes nós, como os obreiros, talvez algum dia, como pastores, já deve ter pedido a morte, né? Não vou pedir ninguém para levantar a mão, porque pode ficar embaraçoso, né? Apesar que essa questão de pedir a morte, ela é uma situação assim um pouco controversa, né? No momento de aflição, a pessoa acaba abrindo a boca, dizendo: eu quero morrer. E me lembro de uma historinha de um homem que estava trabalhando muito, carregando pedra, e aquela no sol quente, causticante, e ele então abriu a boca e falou: olha, bom seria que a morte viesse aqui hoje e já me levasse, porque está muito difícil a minha vida. E aí então, naquele momento que ele fala isso, aparece lá uma senhora cadavérica, com um manto preto, com uma foice na mão, diante dele, e ele olha para ela: quem és tu? E ela vai dizer: eu sou a morte, você me chamou, estou aqui. Pois é, eu te chamei para que você pudesse me ajudar a colocar essas pedras no meu ombro que eu preciso levar. Então, meus amados irmãos, pede-se a morte, mas quando chega, ninguém quer ir. Mas nós vemos aqui Moisés agora falando com Deus. E nós vemos então que ele vai dizer ao Senhor: Senhor, por que tu fizeste este mal para mim? É o que está escrito aqui. Senhor, por que fizeste este mal ao teu servo? Porque eu não achei graça diante dos teus olhos. Moisés vai estar questionando Deus: Deus, tudo isso que eu estou sofrendo, tu me chamaste para me trazer este povo para a terra prometida, mas tudo isso que eu estou passando, que eu estou sofrendo com este povo, eu fiz alguma coisa de errado? Eu fiz algum mal para ti? Eu não achei mais graça diante dos teus olhos, para que puseste esta carga pesada deste povo sobre os meus ombros? Aí ele vai dizer assim: porventura, Senhor, eu sou pai deles, eu concebi este povo, eu gerei para que me dissesse:
levai no teu colo, ou seja, Moisés dizendo, leva no teu colo, nas tuas mãos, nos teus braços, como o aio que leva uma cria. Aio era um termo muito usado ali no Oriente, e aio significa tutor, disciplinador. Quando nós lemos Gálatas capítulo 3 e versículo 24, lê aí, pastor. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Nós vamos ver Paulo dizendo que a lei foi um aio para nos levar para perto de Cristo Jesus. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Então, aio é aquele que ensina, aquele que disciplina, aquele que prepara, aquele que esteja ali como um tutor de uma criança. Era naquele tempo dado a esse tutor, a esse pedagogo, a responsabilidade, entregava a ele uma criança, e ele deveria prepará-la, ensiná-la, para que quando ela se tornasse homem, fosse apresentado a seus pais, prontos e preparada para exercer qual fosse o exercício que fosse dado a ela. Muitas vezes eram famílias ricas, famílias de reis, de duques, que pediam para que então esses tutores viessem ensinar os seus filhos. Nós vemos que um dos grandes filósofos foi tutor de Carlos Magno, o rei do Império Grego. E nós vemos então que Moisés, segundo a Bíblia Sagrada, tinha 600.000 crianças preparados para a guerra, fora as mulheres, fora os filhos, os anciões, e alguém estimulou num cálculo perto de 3,5 milhões de pessoas. Talvez alguns de nós, irmãos, tendo que administrar 100 pessoas, já tem voando pedra por aí. Imagine administrar 3,5 milhões de pessoas. E diante disso, nós vemos Moisés então falar com Deus acerca dessas coisas. Aí aquilo que o Espírito Santo colou no meu coração, a primeira coisa que eu observo, por que Moisés falou isso? Por que Moisés desejou a morte? Porque Moisés falou para Deus, Senhor, me mate antes que eu saia envergonhado no meio deste povo, antes que o meu nome seja envergonhado no meio deste povo. É melhor que tu me leve antes que eu veja este mal. Quando nós lemos capítulo 15, capítulo 14 vai acontecer um grande... Mas pode abrir no capítulo 15 aí, Gedelson. O capítulo 14 é quando Deus dá o grande livramento a Israel. Deus vai tirar Israel do Egito com mão poderosa. Segundo a Bíblia nos fala no capítulo 13 de Êxodo, Deus vai se revelar ao seu povo em uma nuvem de manhã e à noite como uma chama de fogo para guardá-lo e para conduzi-los. Quando a nuvem andava, eles andavam. Quando a nuvem parava, eles paravam. E Deus leva eles para um beco sem saída, diante do Mar Vermelho. Mas no capítulo 14, Deus então dá uma ordem a Moisés. Moisés pega a sua vara. Outro dia eu vou falar sobre a vara de Moisés. Pega esta vara e levante sobre o Mar Vermelho e mande que o povo marche. E assim Deus abriu o Mar Vermelho, o povo marchou, passou para o outro lado. Aí quando chegaram lá do outro lado, Deus manda a Moisés, levanta agora novamente a tua vara, Moisés. E o mar se fechou. E nós vemos então, meus amados irmãos, que aquele exército dos egípcios foram destruídos. Aí no capítulo 15, versículo 1, está escrito o quê? De Números, né? Êxodo, né? Perdão. Na minha cabeça está aqui, mas na minha boca não sai. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor,
e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O versículo de número 20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Nós vemos que houve festa. O povo se alegrou. Moisés cantou. Miriam pegou. Irmã, Miriam não era uma mulher nova, ela tinha mais de 90 anos. Ela pegou o tamborim. Olha, irmãos, a vitória foi tão grande que ela foi renovada. Ela pegou o tamborim e saiu tocando tamborim, e as mulheres atrás dela. Foi uma alegria, foi uma festa. Um grande milagre aconteceu. Deus nos livrou dos nossos inimigos. Que maravilha! Mas o versículo 22, pode ler, pastor Gedielso. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Meus amados irmãos, fazia 3 dias que o povo estava festejando, que o povo estava alegre, que o povo estava dizendo: esse é o homem que nós estávamos esperando para nos guiar. Este homem é um homem de Deus. Através da vida deste homem, coisas grandes aconteceram. Houve festa, houve alegria. O povo estava feliz. Agora entenda que não foi Moisés que levou eles por aquele caminho. Foi Deus. Foi Deus que levou eles por aquele caminho. Aí depois de 3 dias de caminhada, faltou água. 3 dias de caminhada, eles estavam com sede. Com 3 dias de caminhada, meus amados irmãos, eles esqueceram o que Deus tinha feito. E começaram a murmurar contra Moisés. E começaram a dizer: por que Moisés nos trouxe até este lugar? Meus amados irmãos, entendam uma coisa, que eu aprendi isso também já passei por isso. E nós que somos obreiros, se você não passou, prepara o seu lombo, porque você vai passar. A sua igreja pode estar uma bênção. O fogo, como diz o pastor Reinaldo, está arrastando no chão. O negócio está bom. Mas se chega um momento que a necessidade desse povo não está sendo suprimida, você não serve mais. Aí começa a murmuração. Começa a reclamação. O povo, meus amados irmãos, começaram a murmurar contra Moisés. Esqueceram. Meus queridos, um problema do ser humano é que quando eles recebem uma bênção, eles ficam muito alegres quando recebem uma bênção. Mas quando vem a luta, eles esquecem daquilo que Deus já tinha feito. E vão procurar um culpado. Nesse caso aqui, acharam Moisés para culpá-lo daquilo que estava acontecendo. Segundo alguns irmãos estudiosos do hebraico e do grego, eles dizem que a palavra que nós encontramos aqui no capítulo de número 15 é a palavra hagam, que significa murmurar, falar baixinho e falar pelos dentes. Então, meus amados irmãos, não se apavore e também não se escandalize se você olhar para a igreja, você está pregando e tem alguém assim, ó. Quando não, irmão, quebra o pescoço. Aí você vai virar para trás, os teus obreiros tem um falando mal, murmurando, não concordando. Irmão, alguém aqui é maior do que Moisés? Eu não sou, eu nem me atrevo a fazer isso. Se Moisés passou por isso, meus amados irmãos, quem somos nós?
Quem somos nós? E nós vemos então que eles começaram a murmurar. Agora, sabe o que é interessante? Que Deus permite isso acontecer, aí só no versículo 25 que Deus vai revelar porque eles estão ali. 15, 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Olha só. Deus levou eles ali, primeiro, para lhe dar leis, para lhe dar ordenanças e para revelar o que havia dentro do coração deles. Foi Deus que levou eles ali. Deus permitiu uma prova. Meus amados irmãos, Deus vai permitir prova na minha e na sua vida. Agora, a maneira como eu vou lidar com a prova vai ser o resultado daquilo que nós vamos receber da parte de Deus sobre a nossa vida. Porque, meus amados, eu chegar aqui, eu sou o pastor hoje dessa igreja, eu chegar aqui, ensinar a igreja, pregar a igreja, ministrar a igreja, aleluia, diante dos irmãos, é uma coisa. Agora, no momento em que eu estou passando pela dificuldade sozinho, que os irmãos não estão vendo, mas Deus estará vendo, é aí onde se revela o que está dentro do meu coração. É aonde se revela quem é o pastor Hudson. É diante da dificuldade. Se na dificuldade eu perco a estribeira, eu quero pegar alguém pela garganta, meu querido, cai por terra tudo que eu preguei. Cai por terra tudo que eu preguei. E é isso aqui que esse povo, interessante que este povo fez uma promessa, daqui a pouco eu vou chegar lá, fez uma promessa para Moisés. Então, meus amados irmãos, nós vemos que a primeira coisa que eu observo aqui é a falta de reconhecimento do chamado de Moisés, de tudo que Moisés passou com eles, lá no Egito, como Deus trabalhou, como Deus tirou. O capítulo 13, eu acho interessante, porque diz a Bíblia Sagrada que os egípcios deram ouro, deram prata, deram roupa, e o povo saiu alegre e saiu riquíssimo do Egito. Saiu riquíssimo do Egito, alegre, feliz. E aí, meus amados irmãos, Deus vai dar a vitória para eles diante dos egípcios. Eles fazem aquela festa, mas na primeira prova que acontece, eles esquecem de tudo aquilo que Deus fez. Culpa Deus e culpa Moisés. E entra no pecado da murmuração. Murmuração, meus amados irmãos, é um pecado que Deus não tolera. Pastor Gedielson, Êxodo capítulo 16, versículo 16, 8. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Sabe, meus queridos, uma coisa que eu tenho observado que está se perdendo no meio da igreja? O povo acha que é homem que dirige a obra do Senhor. Mas pastor, não é homem, o senhor não é um homem? Sou. Mas a igreja não é minha, eu não sou o senhor da igreja. Quem é dono da igreja é Jesus Cristo. Quem está no controle da igreja é Jesus Cristo. Quem manda na igreja é Jesus Cristo. Quem levanta é Jesus Cristo. Quem derruba é Jesus Cristo. Quem dá vida é Jesus Cristo. Quem mata é Jesus Cristo. Jesus é o dono da igreja. Longe de mim achar que eu sou o dono de vocês. Longe de mim eu achar que eu sou o dono da igreja. Quem é dono da igreja, quem pagou o sangue lá na cruz do Calvário, quem nos perdoa de todo o pecado, quem nos ajuda, quem prometeu e nos deu o Espírito Santo, se chama Jesus Cristo, o noivo da igreja.
É Ele que é Senhor da minha vida, é Ele que é Senhor da sua vida. E entenda uma coisa, no dia que você aceitou Jesus Cristo, olha, meu querido amado irmão, entenda uma coisa, você não manda mais no seu nariz, não. Quem manda em você é Jesus Cristo, quem orienta você é Jesus Cristo, quem manda você é o Espírito Santo. Agora é você se sujeitar e fazer a vontade de Deus. Não é a psicologia, não é a sociologia, não é a ciência aí fora, aleluia. O que rege a nossa vida se chama Palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada, é a Bíblia Sagrada que é a nossa bússola, é a Bíblia Sagrada que nos orienta, é a Bíblia Sagrada que tem para mim, para você, aquilo que Deus diz: faça dessa maneira, é desse jeito, é assim que eu quero, faz desse jeito, que a minha bênção estará sobre a sua vida. É a palavra do Senhor, é a Bíblia Sagrada, aleluia. Então o povo esquece fácil daquilo que Deus usa os seus pastores, dirigentes para fazer. Aí, meus amados irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai lembrar o que aconteceu com esse pessoal por causa dessa ingratidão, desse esquecimento, da murmuração. Leia aí, pastor Gedelson. E não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E não murmureis, como aqueles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A outra coisa que Moisés viu desse povo era que era um povo obstinado. A palavra no hebraico Kersh Oref significa dura cerviz, rebelde, não se submete. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 5, versículo 23. Pastor Gedelson, Deus falando através de Jeremias, aquela geração que seria levado pelos babilônicos. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se. Então veja que infelizmente o povo estava rebelando-se, de dura cerviz, obstinados. Deus falava com eles: não vou fazer desse jeito. Aí vamos para o que aconteceu. Êxodo, capítulo de número 16. Versículo 1. Pode colocar para mim também na tela. Versículo 1, pastor Gedelson. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. 3. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão? Aí, meus amados irmãos, Deus novamente, porque qual era o propósito de Deus? Levar eles para o Monte Sinai. Lá no capítulo 3, uma das promessas de Deus para Moisés é: você vai trazer um dos sinais que eu estou contigo, é que eu vou trazer este povo até aqui, e eles vão me adorar aqui no Monte Sinai. Mas a distância era longa, irmãos. E aí Deus vai levando eles. Só que existe um povo lá, que já vou falar já, que é o vulgo. O vulgo significa povo misturado, que não é israelita, que estava no meio deles e sempre estava incitando eles para pecar contra o Senhor. Aí você vai ver que este povo começou a sentir saudade do Egito. Começou a sentir saudade da carne, começou a sentir saudade daquilo que estava lá no Egito para comer, para saciar o seu ventre. Irmão, um dos grandes problemas é que o homem, nós devemos tomar cuidado, porque o nosso corpo ele sempre vai querer o alimento, a comida, mas que nós devemos
alimentar o homem espiritual. É oração, é jejum, é buscando a face de Deus. Meus irmãos, isso é um dever do crente, quanto mais do obreiro, meus amados irmãos. Nós devemos estar pronto, preparado, meus amados irmãos, para enfrentar o inimigo das nossas almas. Entenda bem isso, eu e você somos templo do Espírito Santo. Sobre a nossa vida existe autoridade do nome de Cristo Jesus, aleluia, e devemos usar essa autoridade para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus e desfazer a obra do diabo. E a murmuração é um grande problema. Mas aí Deus vai responder ao povo. Capítulo 16, versículo de número 4. 16 e versículo de número 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Aí Deus falou: tá bom, eu estou ouvindo vocês, já que vocês estão reclamando, vocês estão com saudade, eu vou mandar pão para vocês. Mas ainda, versículos 6 e 7, por favor. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Aí Moisés vai dizer: olha, quem somos nós? Foi Deus que vos tirou de lá. Por que vocês estão murmurando contra nós? Contra mim, Moisés e meu irmão Arão. É contra Deus. Versículo de número 12, do mesmo capítulo. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então aí Deus falou: já que vocês murmuraram, eu ouvi a murmuração de vocês, eu vou atender o pedido de vocês. Mas no capítulo 16 vai dizer que Deus ficou irado com eles. Aí Deus vai mandar o maná. Então Deus fala o seguinte para ele, Deus fala através de Moisés: Moisés, você vai fazer o seguinte, fala para eles que todo dia de manhã vai estar lá o maná, o pão que eles precisam para comer. Quando eles chegaram de manhã e viram aquilo branquinho, e eles falaram: o que é isso? Era o pão que desceu do céu para eles comer. Só que Deus falou assim: olha, fala para eles, cada um pegar 1 gome por cabeça, 220 litros por cada pessoa. Se tiver uma pessoa que consegue comer mais, pegue mais. Aquele que consegue comer menos, pegue menos, mas por cada cabeça de família, para que todos possam se saciar. Mas não pode deixar o pão para outro dia. Faça, Deus estava dizendo, ó, faça do jeito que eu estou mandando. E de tarde virá carne para que vocês possam comer carne. Mas, meus amados irmãos, quando veio o maná, o povo foi lá e pegou um pouquinho mais e levou para casa. Aí, quando foi no outro dia, lá estava o maná fedido, cheio de bicho, e não prestava para comer. Diz a Bíblia que Moisés se irou. Por que vocês ficam tentando Deus? Por que vocês não obedecem aquilo que Deus mandou? Meu querido, eu aprendo aqui o seguinte: Deus falou com você, Deus mandou fazer desta maneira, faça conforme aquilo que Deus orientou. Faça conforme aquilo que Deus mandou. Se nós fizermos conforme a palavra de Deus, eu tenho te dizer, plena certeza, que o Senhor estará contigo. Deus vai te dar vitória. Se você fizer conforme a palavra de Deus, Deus vai te dar vitória. Se você obedecer àquele que Deus te colocou, aleluia, como autoridade sobre a sua vida, independente se ele não sabe falar, independente se ele sabe falar bem, não independe disso. O que você deve olhar é o seguinte: sobre a vida dele há uma unção da parte do Senhor. E quando eu me sujeito, a bênção de Deus também virá sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha casa. Aonde eu estiver, a bênção do Senhor vai me alcançar.
Aí Moisés vai dizer: olha, Deus falou o seguinte para vocês: na sexta-feira vocês vão pegar o dobro, porque sábado é o dia do descanso do Senhor. E não vai acontecer de apodrecer e ficar cheio de bicho. Mas, irmãos, põe na minha conta. Olha para o irmão que está ao seu lado, essa linda pessoa, esse obreiro que estava aí, e fala assim para ele: ó, por favor. Tem alguém que está com vergonha. Não, eu. Olha, pastor, o pastor que falou. Ó, se quer ficar com raiva, fica com raiva dele lá na frente. Ó. Fala para ele assim: ó, por favor, não seja incrédulo. Porque teve uns que não acreditaram. Como eles passaram pela experiência que eles pegaram muito e apodreceu, aí eles falaram: não, eu que não vou fazer isso. Eu vou pegar só um pouquinho de hoje de sexta-feira, amanhã eu vou lá e pego de novo. Mas diz a Bíblia que quando eles chegaram no sábado, eles não encontraram nada. Mas isso, meus amados irmãos, o que é? Obstinação. E Moisés tendo que administrar 3,5 milhões de pessoas agindo dessa maneira. Aí, meus amados, nós vamos então ver a outra coisa que eu entendo que levou Moisés a querer pedir para Deus: me mata, Senhor, me leva, que eu não quero ver o mal, que é a incredulidade. Capítulo 17 de Êxodo, por favor, versículo 1. Êxodo 17, versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Entenda bem que no final do capítulo 16, Deus vai levar eles para um oásis, onde tinha 70 palmeiras e 12 fontes, e eles ficaram ali algumas semanas. Irmãos, é muito gostoso, né, ficar no lugar onde você tem água para beber, tem sombra, água fresca, que é, nossa, eu estou numa bênção. Aí Deus vai dizer para eles: agora chegou o momento de você sair daqui. Mas Deus, está tudo bem aqui, olha, tem palmeira, tem água, estou saudável, minha família está feliz. Mas você vai ter que sair daí do oásis, eu vou te levar para outro lugar. Mas não, Senhor, eu não quero sair daqui. Não, a nuvem vai andar, vocês têm que seguir. Eu vou levar vocês para um lugar melhor. Obedeça. Versículo de número 2, pastor Gedielson. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Aí Deus vai falar para Moisés: Moisés, pega a vara que eu te dei lá. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 17. Eu te entreguei uma vara lá. Pega essa vara, vai lá na rocha e fere a rocha, porque vai sair água dela. E eles poderão beber, ele, seus filhos e o seu gado. Porque na reclamação deles falaram assim: ó, por que nos trouxeram a este lugar? Não tinha lugar lá no Egito para morrer, agora o Senhor trouxe nós, as nossas mulheres, os nossos filhos, o nosso gado, para a gente morrer de sede aqui no deserto. E ali então, meus amados irmãos, Moisés foi lá, por ordem de Deus, feriu as águas, e este rio existe até os dias de hoje, está lá na Jordânia. Quem vai lá, eu não tive a oportunidade, mas quem vai lá, vê lá aquela fonte de água viva, fresquinha. Irmãos, imagina água gelada sair no deserto. Água gelada e viva sair no meio do deserto. Quem é que faz isso? É Deus que faz isso. É Deus que faz isso. Sabe o que eu aprendo com isso, meus amados irmãos? Pode que eu possa estar no lugar que as pessoas vão dizer: é difícil, não dá, vai dar certo, não tem como conseguir, não vai dar água, não vai dar vida. Mas se nós estivermos debaixo da orientação de Deus, Deus faz sair a água da rocha. Aleluia. Deus faz sair água da rocha para saciar você, o povo que está sobre a sua direção. O povo e alegrará na presença do Senhor. Aleluia. Aí o versículo de número 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá,
por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Irmãos, isso é tentar o Senhor, sabe? Eu quero saber se Deus está comigo ou não. Aí se tiver, vai mandar. Se não tiver, sem incredulidade, e isso é tentar o Senhor. Mas, meus amados irmãos, agora eu quero mostrar para vocês qual foi o grande problema. Capítulo de número 12 de Êxodo, por favor. Êxodo 12, 38, por favor, Jadelson. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas, e vacas, uma grande multidão de gado. E subiu com ele uma mistura de gente. Isso, essa mistura de gente se chama vulgo. Não era o israelita. Aqui eu vou ler aqui, porque está aqui na minha frente. Números 11, 4 diz assim: e o vulgo que estava no meio deles veio ter grande desejo. Irmãos, o vulgo é um problema. Porque o vulgo começa a andar com o povo de Deus. O vulgo vai começar a falar a língua dos israelitas. O vulgo vai se vestir como israelita. O vulgo vai para o culto como israelita. O vulgo vai cantar como israelita. O vulgo vai levantar a mão como israelita. O vulgo vai até sapatear como israelita. O vulgo vai, girar como israelita. Mas não é israelita, é vulgo. É vulgo. Aleluia. E Moisés, meus amados irmãos, foi enganado pelo vulgo. O vulgo se torna cooperador da igreja. O vulgo se torna diácono da igreja. O vulgo se torna presbítero da igreja. O vulgo pode até se tornar pastor da igreja, mas continua sendo vulgo. Não teve uma transformação, não teve uma mudança, porque esse povo vulgo, ele chega no meio do povo de Deus e falou assim: olha, rapaz, eu sou crente, mas que desejo de... Eu não sei se ainda existe isso aqui. Existe o bar do... Mas rapaz, mas você já é obreiro. Mas eu estou com desejo. Eu estou com desejo. E olha, vamos ser sinceros, não precisa ser tão crente assim não. Não precisa ser tão santo assim não. Dá para abrir mão um pouquinho aí, Dá para a gente fazer alguma coisa aí. Não precisa ser tão assim, E é interessante que, meus amados irmãos, o vulgo, abre aí por favor, Números 11, 4, está ali, Olha, diz assim, ó: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Aí olha só: pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Irmãos, esse vulgo, eles são tremendo. Ele faz os crentes até chorar. Irmão, o pastor se esgana. O pastor jejua, o pastor ora, prepara a mensagem, fica queimando pestana, chega na frente do povo, e fala, e o povo. Aí chega o vulgo dizendo: ai, que saudade, ai, que saudade do Egito. Aí o crente que está do lado dele: até eu estou sentindo. Estou até arrepiando, como diz o pastor. Eu estou até arrepiando. Ai, que saudade. Porque o vulgo, irmão, tem uma lábia terrível. O vulgo tem uma lábia para desviar o crente, desviar a igreja. E o pastor está aqui sofrendo. O pastor está aqui tentando trazer o povo à presença de Deus. E o vulgo afastando. Não, o desejo. Ah, que vontade. É só um pouquinho. Vamos lá e a gente já volta. Prova um pouquinho e já estamos aqui. Mas nesse pouquinho, irmão, pode morrer, pode ir para o inferno. Mas Deus é santo e Deus está com a sua igreja. E a palavra vulgo, irmãos, vem do hebraico, segundo alguns amigos me disseram, se chama azazuf, mistura. Mistura. Aí esse vulgo, eu estou encerrando. Esse vulgo
estava lá com o povo de Deus quando chegaram no Monte Sinai. Quando chegaram no Monte Sinai, Deus vai falar com Moisés e vai dizer assim: olha, fala para o povo para se consagrar, que daqui a 3 dias eu vou me revelar. Irmão, porque quando Moisés chegou lá, ao povo do Egito, o Egito era uma nação idólatra, que adorava muitos deuses. E aí então, quando ele chegou lá, eu sou o que sou, que enviou a minha voz para tirar vocês daqui. Só que Deus só vai se revelar a eles depois de 3 meses de peregrinação. Em 3 meses aconteceu tudo isso que eu estou falando. Em 3 meses. Aí chegaram lá no monte. Aí o Senhor fala: manda o povo se santificar, 1 quilômetro de distância do cume do monte, que eu vou descer, vou me revelar a eles, eu vou mostrar quem eu sou. Eu que sou o pai de Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe o que eu acho lindo aqui, meus amados irmãos? Que Abraão mudou o nome, amém? Amém, meus amados? Jacó também mudou o nome, amém? Porque o nome que é dado por homem, Deus muda. Mas o nome que Deus dá não muda. Quem deu o nome de Isaac foi Deus e não muda. Aquilo que Deus estabelece não muda. O homem pode estabelecer, como diz Provérbios: do coração saem os planos dos homens, mas o sim vem do Senhor. É Deus que confirma, é Deus que dá dizendo sim, é Deus que dá vitória. Então Deus não muda, meus amados. E aí, meus amados irmãos, se consagraram 3 dias. Os animais jejuaram, as crianças jejuaram, as mulheres anciãs, todo mundo jejuou. Aí pegaram o cordeiro e imoraram o cordeiro sobre o altar. E diz a Bíblia Sagrada então que Moisés pega um isopo, que é um tipo de planta, e pega o sangue daquele animal, asperge sobre o monte e asperge sobre o povo. Aí olha o povo na euforia: Moisés, tudo quanto Deus disser para ti, nós iremos fazer, nós iremos cumprir, nós queremos conhecer esse Deus. Aí Deus desce, irmãos. Diz a Bíblia Sagrada que eles começaram a ver o limiar, a base. O engenheiro está aqui, me ajuda, por favor. O limiar, a base do trono de Deus, que era como cor de pedras preciosas, e desceu sobre o cume. Diz a Bíblia Sagrada que todo o cume pegou fogo. Aí Deus falava, trovão, a terra estremecia, relâmpagos. Aí eles chegaram até Moisés: Moisés, pelo amor de Deus, que você morra e não nós. Fala você com Deus e você fala para nós o que Deus quer, mas nós vamos ficar aqui quietinho esperando o que Deus quer da nossa vida. Sabe que tem crente assim, irmão? Pastor, ora por mim. Já cheguei uma vez chegar para falar para algumas irmãs: pastor, preciso de oração. Tá bom, irmão, preciso de um milagre assim. Que hora a senhora vai orar para mim que eu possa orar com a senhora? Porque o povo quer que a gente ore. E eu gosto de orar, e é o meu dever orar, sendo que a Bíblia fala que não orar é pecado. Mas, meus amados irmãos, diz a Bíblia Sagrada que aí Deus sobe até o monte para falar com Deus. Eu estou encerrando. Para falar com Deus. Aí o que acontece? O vulgo, o povo, terrível. Chegaram para o sacerdote, porque Arão ficou. Aí o vulgo falou assim: já faz uns dias que teu irmão está lá em cima. Rapaz, faz 30 dias, hein? Eu não sei não se está vivo. Eu acho que morreu. Não, vamos esperar. Já faz 33 dias. Não, vamos esperar. Olha, é impossível uma pessoa viver esse tempo todo sem comida e sem água lá em cima. Morreu. Sabe a ideia que nós temos?
Vamos trazer cordões, brinco de ouro. Como você, Arão, é ourive, faz um molde aí, e o que sair é o Deus que nos tirou de Israel. Irmãos, veja bem, irmãos, pelo amor de Deus. Deus estava lá no monte, o trono de Deus não tinha saído. Estava trovejando e relampeando, Deus estava lá. Aí eles olharam, não, morreu Moisés, na presença de Deus, no linguajar, debaixo das barbas do Senhor, fizeram um bezerro de ouro. E começou, meus amados irmãos, aquele carnaval. E segundo alguns historiadores, lendo, meus amados irmãos, principalmente os textos mais antigos, como o Masorético, e dá a entender que eles estavam prontos para fazer um sacrifício, porque era um costume dos povos cananeus fazerem isso. E aí Deus fala para Moisés: desce, que teu povo se corrompeu. Meus amados irmãos, eu sei que eu creio nisso, que a igreja é do Senhor, o povo é de Deus, mas Deus falou assim, desce porque o teu povo desceu, o meu não, Senhor, é teu. Aí Deus falou, não, é teu, Moisés. Não, Senhor, é teu. Não, Senhor, é teu, não, é teu, porque eu te dei para você cuidar. Quantos estão entendendo isso aqui nesta noite? Irmão, você assumiu o papel de ser pastor, meu querido, entenda, você tem uma responsabilidade diante de Deus. É almas que estão na tua mão e pronto, não tem para onde correr. Você é presbítero? Também. Diácono? Também. E aí, meus amados irmãos, Moisés desce. O lado humano de Moisés se enfurece vendo aquela orgia, aquele carnaval. Deus não mandou ele quebrar as tábuas da lei, mas ele vai e quebra. E ali naquele momento, então, ele diz assim, quem for pelo Senhor, vem para o meu lado. E quem não for, fique do lado de lá. Pois acredita que o vulgo são tão atrevidos que achavam que iam ter vitória? O vulgo é tão atrevido que acha que Deus não ia agir. E ali então Deus deu vitória. E aquele povo desobediente, aquele povo difícil, acabou que sendo morto. E a partir daquele momento, Levi se tornou a tribo que estaria diante do Senhor, ministrando diante do Senhor Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Por que, pastor, dê glória a Deus? Porque nós também espiritualmente fazemos parte da tribo de Levi. Nós somos ministros do Senhor. Nós somos sacerdote diante do Senhor. E estamos trabalhando para Deus, para que Deus possa dar vitória ao seu povo. Mas entenda uma coisa, meu santo, meu querido. Primeiro, repita comigo, primeiro, nós teremos a falta do reconhecimento do povo. Segundo, teremos um povo obstinado perto de nós. E, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, ainda dá um tempinho. Coisa difícil é trabalhar com um povo obstinado. Sabe, que desobedece, que não faz. Irmãos, tem que ter muita paciência, por amor a essa alma. Fala para ele, meu querido, faz dessa maneira aqui. Aí ele, fica imaginando se Noé fosse desse jeito, irmãos. Porque quando nós lemos capítulo 6 de Gênesis, último versículo de lá do capítulo 6 de Gênesis, não sei se é 20 alguma coisa, e diz assim: e Moisés fez conforme tudo o que Deus ordenou. Imagine se Noé fez tudo conforme Deus mandou. Imagine se Noé olhasse assim para o barco, está levando o tempo. Sabe o que eu vou fazer?
Você que é engenheiro, né? Não, essa largura aqui está muito larga. Eu vou estreitar mais um pouquinho. Não, está muito alto. Eu vou abaixar mais um pouquinho. É madeira de gome, né? Que fala lá que era uma madeira dura. Ah, não, vou pegar o eucalipto. É mais fácil. É mais fácil de cortar, é mais fácil de manejar, é mais fácil de trabalhar. Vou colocar eucalipto, né? E aí, meus amados irmãos, Deus ainda mandou ele untar por fora e por dentro. Ele falou assim: não, só vou untar por dentro, por fora não precisa não, que é muito trabalho. Você acha que esse barco quer flutuar, irmãos? Qual é o segredo da vitória? Repita comigo. E Noé fez tudo o que Deus ordenou. Está aí a receita da vitória, irmãos. Faça tudo o que Deus ordenou. É da maneira que Deus quer, não é do jeito que eu quero, não é da maneira que eu quero, é conforme Deus ordenou. Aleluia. E Deus vai nos ajudando, e Deus vai nos dando vitória, aleluia, e Deus vai nos dando graça, Deus vai agindo, Deus vai trabalhando, Deus vai agindo na nossa frente e vai dando vitória. Haverá lutas? Haverá, meus amados irmãos. Haverá dificuldade? Haverá, meus amados irmãos. Haverá luta? Haverá, meus amados irmãos. Mas maior é aquele que está conosco. Você crê nisso? Ele que é o dono da obra, Ele que é o Senhor da obra, Ele que está tomando conta da obra. Aleluia! É Ele que está, meus amados irmãos, no controle de tudo. Eu encerro. Último problema. Ciúme no ministério. Eita, agora deu um silêncio. Irmãos. Ô praga é ciúme no ministério. Lá em Êxodo 18, lá em Êxodo 18, Jetro vai visitar Moisés. Moisés está atribulado, está com a cabeça quente. Porque todo mundo está indo até ele para poder resolver os problemas. Aí Jetro fala assim: rapaz, para com isso, você vai morrer. Quantos podem dizer amém? Amém? Você vai morrer, rapaz. Faz o seguinte: chama homens idôneos, preparados, sábios, para te ajudar nesse negócio. Aí Moisés vai orar a Deus: Senhor, meu sogro me deu uma ideia. Eu queria perguntar para ti se tu concorda. Aí nós vemos que Deus vai falar com ele e fala: eu concordo. Faz uma lista. Faz uma lista de 70 homens. Deixa eu até dar o versículo para você ficar aí no gatilho, tá? O Gedielson. Deixa eu ver onde é que está escrito aqui. Aleluia. É o versículo Números 11, versículo 26. Mas não lê agora não. Faz uma lista e chama para a sede. Só existia o tabernáculo. Ainda não existia o templo, era o tabernáculo. Chama lá para a sede e faz um culto. Estende as tuas mãos, que eu vou tirar do teu espírito e vou descer sobre eles. Aí Moisés pronunciou o arraial, fez a lista: eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, quero esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí, meus amados irmãos, o dia do culto, estava lá os homens dentro da sede, Moisés em cima da tribuna, para estender a mão, para orar por aqueles homens que iriam receber do Espírito dele sobre eles. Só que a Bíblia Sagrada fala que faltou 2. Eu acho que tinha um vulgo lá. Leia aí, por favor, o 26, Gedelson. Porém, no arraial ficaram 2 homens,
O nome de um era Eudade, e o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então veja bem, o nome dele estava na lista, mas não chamaram ele. Eles ficaram lá no arraial, Medade e Haddad. Talvez um falou para o outro: será que a gente fez alguma coisa errada? Tu pecou, Medade? Não, até agora que eu estou me lembrando, eu não fiz nada de errado. E você, Haddad? Também não. E ficaram lá no meio do arraial. Aí diz a Bíblia Sagrada que Moisés estendeu a mão, e o Espírito, e Deus tirou do Espírito dele e colocou sobre aqueles homens fizeram reteté, e foi um culto de 5 minutos. Está na Bíblia aqui. E profetizaram. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aleluia, para que eu possa mostrar para vocês aqui. Procura aí, Gedielson, por favor. Está nesse texto aí, a partir do versículo 16. Deixa eu ver. Porém o Senhor disse, e saiu Moisés, então o Senhor desceu numa nuvem. O 25. Antes do 26. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Nunca mais. Só foi ali, naquele momento. E não estava 70, só estava 68. Dois. Não, esses dois aqui não dá para trazer aqui, não. Tem coisa de diferença nesses dois aqui. Deixa a Meldade e a Haddad lá no meio do arraial. Deixa eles lá no meio do povo. Não deixa eles virem para a sede, não. Deixa eles lá. E aí Moisés estendeu a mão. Aí o Espírito foi tirado dele, foi sobre ele. Aí o povo sentiu a presença de Deus, se alegrou, profetizou e acabou. Só que o Espírito Santo não esquece. Alaga, sobra, calabachagarás. Pode não estar na sede, pode estar numa igreja grande, mas aonde você estiver, o Espírito Santo vai lá. E diz a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, que aquele povo parou de profetizar, mas chega alguém correndo: olha, tem 2 homens lá no arraial, está fazendo reboliço, está profetizando, Deus está salvando, está curando, está vendo milagres e maravilha, está um negócio lá tremendo, vamos correr lá para ver o que está acontecendo. Aí, irmãos, isso está na Bíblia, tá? Eu admiro muito este homem, leio o livro dele, já li mais de uma vez. E Deus falou para Moisés que ele que daria continuidade ao ministério de Moisés. Mas nesse tempo ele estava amadurecendo, né? E aí diz aqui no versículo de 28, lê aí, Gedielson, 28 ou 29. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um de seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Quer ir em pé, por favor, pastor Reinaldo. Sou Moisés agora, eu sou Josué. Diz a Bíblia que Josué sentava num banquinho do lado da tenda de Moisés. Aí quando soube da história lá dos dois, e querendo ou não, talvez, é o meu pensamento, Josué já sabia que ele ia ser o próximo, que ele ia ser o sucessor. Aí ele chega lá para Moisés e fala assim: meu Senhor, olha aqueles 2 homens lá fazendo aquela algazarra. Proíbe, Senhor. Proíbe. Pode sentar. Aí Moisés fala assim para ele, versículo 29, né, gente? Isso. Porém Moisés lhe disse:
tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Mas pode dar glória a Deus por isso. Que bom seria, receba, levante a sua mão aqui, eu quero abençoar a sua vida. Que bom seria que todos que estão aqui fossem profeta do Senhor. Ciúme, meus amados irmãos, que Josué teve. Não, esse aqui está começando a pregar melhor do que eu. Eu vou segurar ele um pouquinho aqui, deixa ele aqui. Não dá. Não, vou proibir um pouquinho. Vai convidar. Pastor, eu queria convidar. Não, rapaz, não, deixa ele lá. Não está pronto ainda, não está preparado ainda. Vai que ele é melhor do que eu. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo deu 5 ministérios para a igreja: apóstolo, profetas, evangelistas, aleluia, pastores e ensinadores. Meus amados irmãos, saiba qual foi o ministério que Deus deu para você, aleluia. Amola a tua ferramenta e deixa Deus te usar. Usa a ferramenta que Deus te deu, meu amado irmão, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que nós somos corpo de Cristo. Um é nariz, outro é olho, outro é ouvido, outro é boca, outro é queixo, outro é mão, outro é braço, outro é perna, outro é tendão, outro é joelho. Meus amados irmãos, entenda bem isso. Cada um de nós somos preciosos para a obra do Senhor. Façamos aquilo a qual Deus tem nos determinado, aleluia. Use, meu amado irmão, o talento que Deus te deu, mas em nome de Cristo Jesus, que esse espírito maligno da inveja saia em nome de Jesus, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida da igreja. A inveja é a religião de Caim, é outro assunto, mas é a religião de Caim. Então, meus amados irmãos, vamos ajudar um ao outro. Quem quer ir para o céu? Eu quero, irmãos. Então é um dar a mão para o outro, andando junto, orando um para o outro, aleluia. A inveja, meus amados irmãos, aleluia. Josué está dizendo o seguinte: Senhor, aqueles homens estão lá, nem na sede não estava, nem no dia da consagração não estava, eles estão lá no meio, Senhor, por favor, manda eles calar a boca. Não, bom seria que todos profetizassem. É Deus que é o dono da obra. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, aleluia. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer com a sua igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quantos podem agradecer por esta palavra? Digo amém. Não é nada novo, irmãos, está tudo na Bíblia. É só nós lermos e colocarmos em prática, aleluia. Mas sabe o que é lindo? Fala assim, ó, para o teu irmão assim, ó. Graças a Deus. Olha para ele assim, esses olhos lindos. Aí bota na minha conta, tá? Pode falar para ele, e se ele ficar nervoso, fala, ó, foi o pastor que mandou falar. Deixa ele ficar com raiva de mim. Fala assim, graças a Deus. Que Deus não ouviu a tua oração tola. Porque Moisés queria morrer, irmãos. Me leva, Deus, me leva. E Moisés tinha muita coisa ainda para fazer. Aleluia, graças a Deus que o Senhor nos entende você, entende eu. Entenda uma coisa, aleluia, eu tenho deficiência, aleluia, e você também tem, mas Deus coloca tesouros em em vasos de barro, e o nome do Senhor é glorificado. Amém, meus amados? As nossas irmãs louvando ao Senhor Jesus Cristo, nós contribuindo com as nossas ofertas.